boa tarde. Estamos aqui para mais uma live do DAB Responde e essa é mais uma live da campanha 80 Dias da Saúde da Mulher. E para o tema de hoje nós vamos falar sobre doenças crônicas e o autocuidado. Para isso nós contamos com a presença da Olívia, que é a nossa técnica aqui no Ministério da Saúde, e mais uma convidada de referência do Distrito Federal. Eu vou dar o espaço para que elas possam se apresentar um pouquinho e a gente iniciar essa fala de hoje. Eu me chamo Olívia, eu trabalho na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Já tive em outra live aqui falando sobre diabetes e agora falando sobre doenças crônicas com vocês, a respeito de um assunto que é muito caro pra gente, que é a saúde da mulher. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mayra Polcheira. Eu sou médica nefrologista na Secretaria de Saúde e a referência técnica em meditação. Queria agradecer a Larissa pelo convite, que realmente é um assunto muito interessante, falar sobre doenças crônicas. E quando se trata de mulher, né, nós mulheres sempre queremos saber um pouquinho mais. E como essa é mais uma live especial da campanha 80 Dias de Mulher, nós temos apenas mulheres para essa transmissão, então é um momento para vocês entrarem, compartilharem conosco as experiências. Se tiver alguma dúvida que nós possamos responder aqui, nós vamos responder. O que não der para responder ao vivo será respondido nos comentários, tá ok? Olívia, como que a gente vai começar essa conversa de hoje em relação a doenças crônicas e o autocuidado? Eu penso que é um assunto muito importante para a gente tratar em relação a doenças crônicas, né? Então, em relação a diabetes, em relação à hipertensão, em relação à obesidade, todas as doenças que duram muito tempo e acompanham a gente por um longo período, é falar de autocuidado. E por que eu escolhi isso? Porque o autocuidado, ele é importante tanto para evitar que uma doença aconteça, quanto para cuidar quando a doença já foi diagnosticada. E para nós mulheres, na sociedade moderna, que temos cada vez mais tarefas, uma rotina mais complexa, o autocuidado é um tema importante, porque a gente tem mais dificuldade de lidar com o tempo e dedicar mais tempo a nós mesmas. Então, o que é o autocuidado, né? Tentando explicar um pouquinho. A palavra já explica, autocuidado é cuidar de si mesmo. Então, o que a pessoa pode fazer por ela mesma para ficar com uma saúde melhor, né? Que ações ela pode ter, ou que rotina ela pode ter, como ela olha para o cotidiano dela e vai modificando para ter uma saúde melhor. Então, se ela tem diabetes, para o diabetes ficar controlado, se ela tem hipertensão, para a hipertensão ficar controlada, e se ela não tem essas doenças, o que ela precisa fazer para evitar? Vamos pensar a rotina de uma mulher super atarefada. O que é muito comum? Essa mulher ter uma sobrecarga mental de tarefas a fazer, uma sobrecarga no dia de tarefas a fazer, se responsabilizar com a casa, com o companheiro, com filhos, com outras pessoas, com excesso de trabalho e se deixar de lado, né? Então, isso prejudica o cuidado de doenças que vão acompanhar a pessoa ao longo da vida. Então, o que é importante? Que a gente olhe para a nossa própria rotina, a gente mesmo, né? Cada pessoa olhe para a sua própria rotina e se pergunte, o que eu estou fazendo por mim, né? Eu estou conseguindo dedicar um tempo para cuidar da minha própria saúde, para controlar as doenças que eu tenho, em termos de fazer atividade física, então aqueles 30 minutos diários que a gente sempre ouve, ou de cuidar da própria alimentação, né? Será que tudo que está tomando espaço na nossa rotina não pode ser feito de outra forma? Será que não são as redes sociais que estão roubando o nosso tempo? Ou alguma tarefa que a gente pode deixar de fazer que livraria tempo pra gente deixar uma salada lavada na geladeira, deixar um legume
pronto, né? Para ser mais fácil de cozinhar e de fazer, de comer, ou sair para caminhar, ou fazer qualquer atividade física. Parece simples ao falar, mas na hora da atitude não é simples. Então, é por isso que a gente fala que o autocuidado, ele precisa ser apoiado. Então, ele precisa ser apoiado por um profissional de saúde. O profissional de saúde, ele, no momento de abordagem, seja numa consulta, seja num grupo, ou a atividade que for, precisa conhecer um pouco mais da rotina dessa pessoa, perguntar mesmo, assim, qual é a sua rotina, você acorda que horas, como é a correria do dia, que momento que você acha que você tem um tempinho, né? Para ele ir conhecendo e tentando ajudar a solucionar, né? Desatar os nós e falar assim, não, ó, encaixa ali o momento ou o dia da semana que você vai fazer sua compra de alimentos naturais, vai ser no final de semana ou não, vai ser à noite. Então, esse tipo de conhecimento de rotina e de orientações são os profissionais de saúde que precisam dar para que as pessoas se cuidem. Por quê? Vamos pensar de novo. Temos uma doença que acompanha ao longo do curso da vida e o paciente, eu, pessoa, usuário, tenho que me virar sozinha vários dias ao longo do mês, por exemplo, e só vou encontrar o profissional de vez em quando. Então, eu preciso saber me cuidar. E no dia que eu encontrar o meu profissional, eu falo das minhas dúvidas todas e o profissional consegue me dar orientações baseadas na minha rotina. Essa é um pouco a essência do autocuidado, né? E tá claro, assim, que podem haver milhões de medicações, milhões de tecnologias, o aparato que for. Quando uma pessoa tem alguma condição que acompanha para o resto da vida, se o autocuidado não fizer parte da rotina, não adianta ter todas as outras tecnologias, não vai adiantar ter acesso a todos os medicamentos certinho, a todas as consultas certinhas, se quando você volta e está lá sozinho com você mesmo, não praticar essas atividades, essas atitudes, essas mudanças. Então essa é um pouco da ideia, mas não é simples e precisa ser apoiado por um profissional. Falando em profissional, eu vou pedir para a nossa convidada falar um pouquinho da experiência dela como profissional nessa ponta com o autocuidado. Bom, a Olivia falou muito bem do autocuidado, né? Da necessidade do usuário ter esse apoio do profissional de saúde. Primeiro porque para ele ter esse cuidado, ele precisa do conhecimento, né? Sem esse conhecimento, ele não tem como colocar em prática. E nós mudarmos a nossa rotina para inserir esse autocuidado não é fácil. Nós estamos tão acostumados nessa correria do dia a dia, né? Eu me enxerguei naquilo que a Olivia estava falando no início. Acorda cedo, arruma menino para a escola, vai trabalhar, busca na escola, leva para cá, faz compra, enfim. É uma rotina que é muito agitada, mas que é uma rotina muito insalubre, principalmente para nós mulheres, que sempre estamos sobrecarregadas com as atividades que nós temos. Nesse sentido, as práticas integrativas e complementares de saúde, elas são uma tecnologia fantástica. Por quê? Porque são simples, elas são fáceis de serem aprendidas, ela pode ser aplicada de forma individual e de forma coletiva, e o melhor, a pessoa que pratica esse tipo de prática, ela tende a ficar tão bem, mas tão bem consigo mesma, que ela começa a espalhar essas práticas para as outras pessoas. Então ela consegue, no bom sentido, contaminar as outras pessoas para que também adquiram esse autocuidado. No caso da meditação, que é a área a qual eu sou responsável, existem vários estudos que mostram os benefícios da meditação
tanto no controle de doenças como hipertensão. Existem inclusive estudos de pacientes hipertensos leves, né, usando uma dose, apenas um medicamento ou em dose baixa, que chegam a ficar sem usar o medicamento quando começam a praticar a meditação diariamente. Ou então pessoas que tinham problemas pressóricos que não controlavam, e a partir do momento que complementaram o tratamento medicamentoso com a prática integrativa, houve um melhor controle, principalmente por quê? Porque o estresse está muito associado. E as práticas integrativas, elas ajudam muito no controle do estresse, né? Existem estudos, por exemplo, em relação à insônia, né? Pessoas que dormem apenas com medicamentos ou que têm aquele sono dividido, né? Acorda a noite inteira ou acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, passa o dia inteiro depois cansado. Isso prejudica no trabalho, isso prejudica no convívio social, isso prejudica a saúde. Tem várias doenças relacionadas aos distúrbios do sono, né? E que a meditação, ela ajuda a melhorar essa qualidade do sono quando praticada com frequência, né? Existem outras práticas ainda que trazem muitos benefícios. Por exemplo, o Tai Chi tem já estudos que mostram que pacientes com insuficiência cardíaca melhoram a funcionalidade cardiovascular com esse tipo de prática, né? Pacientes diabéticos que fazem yoga apresentam melhor controle glicêmico em relação àqueles pacientes, inclusive quando comparado o yoga com exercício físico, né? Porque às vezes a gente pode pensar que existem vários tipos de yoga, né? Então alguns yogas que tem mais essa questão física, e pode pensar, é uma atividade física e por isso tem melhora no diabetes. Mas não, estudo comparando yoga com o exercício físico em si, mostrando o maior benefício do yoga no controle glicêmico. Em relação às demências, por exemplo, a meditação, ela não cura a demência, mas quando o praticante, logo no início do diagnóstico da demência, ele começa a praticar a meditação, ele consegue retardar a evolução da doença, o que é extremamente importante, porque a demência é uma doença progressiva que traz vários transtornos para o paciente, para o familiar, para o cuidador. E se você pensar que você consegue uma prática simples, gratuita, né, fácil, ela pode ser implementada em qualquer lugar, e que você consegue retardar a evolução dessa doença, realmente é uma proposta muito bacana. E ela é fácil de ser implementada, né? E hoje, na Secretaria de Saúde, nós dispomos de várias unidades de saúde, tanto nas unidades básicas, quanto na atenção secundária, quanto nos hospitais. Nós oferecemos yoga, tai chi chuan, meditação, qigong, automassagem, reiki, shantala, enfim, nós temos uma diversidade de práticas integrativas que já são regulamentadas pela política nacional e a política distrital das práticas integrativas, aberta a toda a população. Então basta a população comparecer. E ela pode aprender, ela pode não só usar ali a prática que é disponibilizada na unidade de saúde, ir lá e fazer, que também se transforma num meio de relacionamento, né, de compartilhamento de experiências, por exemplo, pela terapia comunitária integrativa. Então, não só como compartilhar experiências, como depois levar para casa, praticar em casa e levar aquilo aos outros familiares, amigos, né? Falando em práticas integrativas e complementares, na semana passada nós tivemos uma live também com uma experiência aqui do Distrito Federal. Então fica o convite para que vocês procurem aqui na página do Facebook ou no YouTube, para vocês terem mais experiências para compartilharem entre si. Falando disso também, nós temos disponível na biblioteca do portal do Departamento de Atenção Básica o Manual de Práticas Integrativas e Complementares, que nós vamos deixar o link aqui no vídeo para vocês acessarem. E temos também o glossário das práticas integrativas e complementares para ajudar vocês a verificarem como que vocês podem atuar no território de vocês. Ainda falando do autocuidado, como que a gente pode falar de autocuidado relacionado à alimentação hoje, né? É uma dúvida que vira e mexe a gente tem dos nossos profissionais que perguntam aqui qual a melhor maneira de conversar com o nosso atendido sobre a importância da alimentação, né? A gente está vendo aí
que a gente está implementando essas práticas, está trabalhando o combate de redução de sal e de açúcar. Qual a dica que a gente tem para o profissional lidar melhor isso com o paciente? Então, a melhor dica que a gente tem, a melhor oferta é o guia alimentar para a população brasileira. Não tem orientação mais simples e mais viável, factível que o próprio guia. Por quê? A gente tem basicamente uma regra de ouro, que é: faça menos uso de alimentos industrializados, alimentos que são empacotados, e mais uso de alimentos naturais, in natura, castanhas, frutas, verduras. Então, quando você sai do pacote em direção ao natural, você já está fazendo o guia inteiro. Você não precisa pensar em mais nada. A gente não fica falando de quantidade, de jeito de cozinhar, a gente não complexifica, a gente só fala de tipos de produtos, né? Saia dos pacotes e vá para os naturais. Então, eu acho que isso é o mais revolucionário, de tão simples que é, né? E para além disso, a gente tem uma oferta que é muito interessante, que é a alimentação cardioprotetora, que a gente desenvolveu junto com o Hospital do Coração, HCOR. Que alimentação é essa? Nós temos aqui o impresso para facilitar. Essa versão aqui é do profissional de saúde, né, que é uma versão que vai explicar, detalhar o conteúdo, etc. E essa versão, esse manualzinho aqui fininho, é de aplicação para o usuário. Então ele é bem tranquilo e fácil de entender. Qual que foi a finalidade da construção desses materiais? Esses materiais pegaram o que tem de recomendação em relação à quantidade adequada de consumo de gordura saturada, de colesterol, de sódio, de fibras, que são componentes que precisam ser cuidados para proteger a saúde do coração, né? De todo mundo que tem várias das doenças, né? Existem várias doenças do coração, então, para qualquer uma delas, existe uma certa recomendação de gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol, sódio, etc., açúcar também. E aí a gente, o HCOR, junto com a gente, houve a criação de uma padronização para o Brasil. Como que foi isso? Eles traduziram essas recomendações numéricas que ninguém entende em alimentos regionais brasileiros, né? Então, quando você acessa o manualzinho, vocês veem, eu vou dar só uma folhada para vocês entenderem. Eles têm várias fotinhos e gráficos e vão falando, instrumentalizando rapidamente como é feita. Dá pra ver aqui? Como é o exemplo dessa alimentação cardioprotetora e totalmente adaptada ao padrão brasileiro. Então foi estudado tudo que é do nosso hábito, né? Porque às vezes vinha uma coisa lá de fora que as pessoas tinham dificuldade de traduzir, de colocar em prática. Então essa é a grande oferta. Eu convido todos vocês para conhecerem o material e aí a gente pode tirar mais dúvidas específicas no chat depois, se alguém acessar o material e tiver dúvida, a gente fica disponível para isso. E eu queria destacar mais um ponto, assim, nós mulheres podemos pensar que o autocuidado é mais uma responsabilidade para cima de mim, né? Sim, porque fica para eu me cuidar, para eu mudar, para eu fazer minha alimentação, para eu fazer o exercício, né? Sempre parece mais responsabilidade, mas a gente tem que olhar de um jeito que é o seu momento, é se preservar,
né? É uma questão, é que não tem como não ficar repetindo a palavra, porque a palavra é muito autoexplicativa, né? Autocuidado. É assim que a gente tem que encarar, né? Quando a gente vai fazer mudanças na nossa alimentação, mas poxa, uma alimentação mais natural, ela gasta mais tempo. Concordo, gasta mais tempo, você vai lá lavar salada, você vai lá cozinhar legumes, abrir o pacote em microsegundos. Mas qual o reflexo disso com o passar dos anos, né? É esse tipo de balanço que a gente tem que fazer. E quando a gente mede a nossa rotina, é pra gente se valorizar, né? Então, o autocuidado é também um momento de cuidar não só da saúde, mas da autoestima, de um momento consigo mesmo, tanto na prática do exercício, quanto na prática de uma alimentação saudável, ou da meditação, né? A gente tem que olhar para isso de forma positiva e não como mais uma responsabilidade. É um momento nosso, é uma oportunidade de ficar bem, né? E o autocuidado tem benefícios em várias áreas da saúde, né? Não é só das doenças crônicas, que foi uma das nossas temáticas de hoje. Exatamente. E por falar, assim, de autocuidado e práticas integrativas, quais são as outras práticas que nós podemos usar para trabalhar a promoção da saúde, não só da alimentação, mas da obesidade e da hipertensão? Nós falamos da meditação, que é uma coisa que você já trabalhou e vem trabalhando no Distrito Federal. Quais as outras práticas que nós podemos usar para esse benefício? Voltando só um pouquinho, sabe o que é interessante, Olivia? Porque quem pratica as práticas integrativas se alimenta melhor. Né? A prática integrativa, ela tem esse nome integrativa porque ela vê o ser humano como um todo, né? Desde a questão física, mental, energética, espiritual. E quando a pessoa começa a praticar, ela desenvolve, ela passa a se conhecer melhor. E quando ela se conhece mais, ela não se permite inserir na vida dela coisas que fazem mal a ela. Né? Ela passa a dar mais atenção àquilo que ela come, né? Existe até uma prática de consciência plena no momento da alimentação, de você observar a cor do alimento, o cheiro, se está tendo uma diversidade de alimentos no seu prato. À medida que você insere a prática na sua vida, você já não se sente mais à vontade de colocar ali uma comida não muito saudável no seu prato. Você sai do automático, né, daquilo que a gente come rápido, às vezes nem percebe o que comeu, né, e começa realmente a valorizar aquele momento da alimentação, porque a alimentação, ela nada mais é para nos nutrir e nos trazer saúde, né? Então, quando a gente pratica, a gente começa a valorizar mais. Em relação às outras práticas, né, nós temos, por exemplo, no setor que eu trabalho, grupos de obesidade, é um centro que é específico para o tratamento de diabéticos, hipertensos e obesos, né? E lá nós trabalhamos com a terapia comunitária integrativa e nesses grupos, né, se trata exatamente sobre as dificuldades do obeso em relação à imagem corporal, as dificuldades de perder peso, aceitação, né? Nós temos também lá no grupo a automassagem, que traz um equilíbrio de todo o corpo, que pode ser utilizado também. Enfim, nós temos diversas práticas que atuam de forma integral no ser humano, né? E trazendo todo esse equilíbrio. Com isso, nós conseguimos equilibrar os níveis pressóricos, os níveis glicêmicos, nossa frequência cardíaca se equilibra. E tem mais, a prática integrativa aumenta a longevidade. Conta o segredo. É verdade. Tem um dos poucos... uma das poucas ferramentas que realmente aumentam a longevidade, uma delas é comer pouco, né? Então temos que comer pouco, e a outra é praticar meditação. E aí eu brinco que eu falo o seguinte: a gente não consegue numa única pílula um medicamento que cura insônia, né? Que ajuda a controlar a hipertensão arterial, ajuda a controlar o diabetes, deixa mais feliz e ainda faz viver melhor, né? Então, assim, e isso não vale só para meditação, não. Isso vale para todas as outras práticas, porque o resultado final que elas trazem para o ser humano são semelhantes, né? Então, eu brigo assim que remédio, não existe a pílulazinha que consegue resolver tudo isso, mas com a prática integrativa a gente realmente consegue.
repetindo quais são as práticas que nós disponibilizamos, que é a acupuntura, homeopatia, automassagem, meditação, tai chi chuan, liang kong, qigong, yoga, TRE, talvez eu esteja esquecendo alguma aí, gente, para quem eu esqueci, desculpa, são muita muitas coisa, mas estão disponíveis, Shantala, né? Elas estão, a medicina antroposófica, e elas estão disponíveis para serem usadas. E mais uma coisa que é muito importante também, tem estudo que mostra, quando a gente pensa, a gente também tem que se preocupar com a questão financeira, né? Em termos de programa de governo, por exemplo, já tem vários estudos que mostram diminuição de absenteísmo no trabalho de portadores de doenças crônicas que praticam essas práticas. Então, quem tem doença crônica tende a faltar mais, mas quando ele começa a praticar, ele falta menos que quem não tem doença crônica. Então, assim, isso para um órgão ou para uma empresa, enfim, é de um benefício muito grande também, né? Bom, para quem chegou agora, nós já falamos um pouquinho dos materiais que nós temos de apoio para vocês, profissionais. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível na biblioteca do portal do DAB. Nós vamos deixar o link aqui na live. Temos também o de alimentação cardioprotetora, que foi o que a Olivia apresentou hoje, e os manuais relacionados às práticas integrativas e complementares, tá? Gente, esse material tá todo disponível para vocês utilizarem como subsídio no trabalho, para ajudar a fortalecer também nesse contato, né, do usuário. Temos o material também aqui no Facebook do DAB, no YouTube. Então o material tá aí para vocês aproveitarem. Então a gente deixa o convite para que vocês acessem esse material e utilizem mesmo, tá? Quem tiver alguma dúvida após a live sobre o que as meninas colocaram aqui hoje, vocês podem deixar aqui que a gente vai responder nos comentários, ok? Temos uma pergunta aqui: como elas percebem a dificuldade de acesso e adesão das mulheres aos serviços e ações da saúde? Como que a gente pode observar isso, né? Como que o nosso profissional deve chegar até essa mulher que muitas vezes não vai procurar esse cuidado? Eu acho que a primeira coisa é a falta de conhecimento de que a sua unidade oferece a prática, né? Às vezes a pessoa mora do lado da unidade de saúde e não sabe que lá é oferecido, né? Talvez a divulgação não é mais adequada, mas o próprio cidadão pode chegar lá e perguntar: você, quando que tem a unidade básica referente à sua região de saúde, chegue lá e pergunte: vocês possuem alguma prática integrativa de saúde? Uma segunda dificuldade que a gente falou: a mulher cada vez acumula mais coisas, então ela não tem tempo, né? Ela não tem tempo para ir lá. Às vezes o horário é um horário que não coincide com o horário de trabalho, ou é o horário que está cuidando dos filhos, ou é o horário, né, que tem que fazer compra, enfim. Então, às vezes ela não tem esse tempo disponível para ir lá praticar. Mas se ela conseguir uma única vez que seja ir lá fazer uma prática, ela pode já aprender alguma coisa, um pouco dessa tecnologia e fazer em casa. A depender da prática, né? Por exemplo, a automassagem traz inúmeros benefícios. É uma prática muito simples que ela pode chegar em casa e fazer também. E com isso a gente vê a importância também da busca ativa, né? De como essas pessoas precisam estar mais abertas com o nosso profissional durante a busca ativa, que através da busca ativa também o profissional consegue identificar e encaminhar a pessoa para o que ela realmente está precisando. Eu não tenho dúvida que existe uma dificuldade de acesso aos serviços, né? Eu concordo com quem fez a pergunta sobre dificuldade de acesso. O que a gente vê é que os serviços, em geral, eles são usados pelas mesmas pessoas, né? As pessoas se repetem, elas vão utilizando, são super utilizadoras ali do serviço e não tem novos utilizadores. Então, na minha vivência, assim, o tempo que eu fiquei em unidade e a experiência que eu tive a gente precisa cuidar da recepção da UBS, né? A gente já teve avanços com o acolhimento, enfim, acho que tem vários lugares que tiveram experiências boas, mas existe uma etapa antes até daquele momento de acolhimento, que é
aquela porta de entrada mesmo ali, o comecinho, a primeira chegada, onde começa o acesso ao serviço, que na maioria do país é um nó crítico, assim. Então, eu falo que, na minha opinião, dificuldade de acesso ao serviço vai ser feito e vai ser melhorado se a gente tirar as barreiras que a gente vê nesses momentos, assim, ali na porta, ou o que pode ser disponibilizado por telefone, que não é, porque assim, fazer tudo ser presencial é complicado, gente. Todos nós aqui, né? Assim, eu tô aqui trabalhando, assim, quando eu preciso de um serviço, para eu ir a primeira vez ali presencial é muito difícil. Então, o que for possível implementar por um atendimento telefônico ou por outras formas, né, de desembarrear essa primeira via, é muito importante de ser implementado. Eu acho que a dificuldade do acesso, de que novas mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras, sobrecarregadas, encontre espaço nos serviços, tem a ver com as barreiras de recepção. Isso que você falou realmente é uma realidade que a gente encontra, né, dessa dificuldade que o usuário tem de receber essa informação, de ser acolhido. E nós também temos mais uma dificuldade, que é a barreira do próprio profissional de saúde, que desconhece a prática, às vezes ele não sabe nem que tem a prática na unidade dele, né? E ele não prescreve, porque quando o paciente ele recebe ali do profissional, né, essa indicação de fazer uma prática, né, ele se sente mais validado em buscar esse tipo de prática, mas às vezes o nosso próprio profissional de saúde ele não orienta, ele não conhece, ou ele não insere dentro do plano de tratamento do paciente esse tipo de prática que seria excelente para a vida do paciente, né? A complementariedade dos tratamentos. Falando nisso, antes da gente encerrar a live de hoje, quero dizer aqui para os nossos profissionais que no portal do DAB, lá na aba das práticas integrativas e complementares, nós temos vários links de acesso aos cursos dessas práticas, tá? Então você pode acessar, se inscrever, tem todo o material de apoio. A gente vai deixar o link aqui também para vocês. Então a gente já vai encerrando, porque a nossa técnica tá ali avisando que já está encerrando o nosso horário. Eu quero agradecer a disponibilidade das meninas para estar aqui hoje nesse bate-papo. Agradecer a Secretaria de Saúde do Distrito Federal que concedeu a autorização. Agradecer também a nossa outra técnica que arrumou uma brechinha ali na agenda para estar aqui conosco. E é isso, meninas. Muito obrigada. Essa foi mais uma live da campanha de 80 dias de saúde da mulher. E na próxima quarta-feira tem mais um da Responde, tá? Então fiquem atentos aqui, que ao longo da semana nós vamos divulgar o tema da próxima semana. Até mais! Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.